Pessoal, este vídeo aqui é um vídeo à parte, assim, pra gente conversar sobre as coisas do mundo extrafísico, do mundo astral, do mundo espiritual, porque nós vamos ver as camadas, como se organiza o mundo extrafísico, o mundo espiritual, fazer mesmo, como é que é, dissecar o mundo extrafísico. Porque, pessoal, tudo começou com o Jordelei, estou aqui com o Jordelei do canal Portal Paz, deste canal também, vocês conhecem, né? Eu tava falando assim, esses dias a gente se encontrou, e ele tava falando assim, puxa, o que eu gosto mesmo quando eu viajo de avião é ver as colônias espirituais, as cidades espirituais, as cidades astrais. Eu fiquei pensando, puxa vida, então tudo isso está na altura dos aviões? Daí me veio a ideia, então será que toda aquela ideia que a gente tem da teoria e de alguns momentos de projeção, que as camadas astrais, né, se sobrepõem, por exemplo, nós temos a superfície da Terra, onde estão os humanos encarnados, que também é o umbral grosso, do grosso ainda, né? E depois acima, como uma cebola, nós temos o umbral mais leve, depois acima ainda nós temos o outro umbral que é ainda mais leve, né? Próximo já dos planos da luz. Acima ainda, e perceba que assim, cada nível é um maior que o outro, né? Porque imagina, a superfície da Terra tem o tamanho da Terra. Quilômetros acima da Terra forma uma esfera muito maior que a Terra, né? E acima de tudo isso ainda, outras camadas da cebola Terra, que então são os comandos planetários e aí vai, né? O plano da luz, o plano espiritual e tudo mais, onde a Terra está dentro, né? Então, pessoal, eu queria saber que o Jordelei trouxe hoje no Pava e Hélio Respondem especial, porque quem tá hoje aqui respondendo é o Jordelei e ele é o interrogado, certo? Então ainda nem dei chance dele dar oi ainda, porque tem mais, pessoal, tem mais. Porque então nós vamos ver onde ficam essas colônias, como são essas cidades, se elas estão flutuando, se elas estão voando, se existem superfícies de cada um destes umbrais, destas camadas, dessas regiões, né? O que tem lá. E se tem também rumo ao interior da Terra. Então, Jordi, comece nos falando, por favor, e seja muito bem-vindo, claro, sobre estas cidades que estão no nível dos aviões. Olá, Pedro. Olá, pessoal. É muito gratificante estar sempre aqui com o canal. Na verdade, aquele dia que a gente conversou, a gente estava um pouco mais descontraído, então ficava mais fácil de falar. Mas é só se descontrair aqui no canal do Pava, faz umas flexões. Mas é muito interessante porque a imagem que aparece no filme Nosso Lar, onde se enxerga o planeta Terra de longe, aquilo é verdade, é exatamente assim. Nós falamos de uma colônia espiritual que está em torno do nosso planeta, né? Porém, não tem como separar. Claro que a ideia de camadas é muito interessante porque ela se torna visível, ela se torna fácil de compreender, fácil de entender. É por isso que muitos costumam dizer que os nossos corpos espirituais são como uma casca de cebola, né? Mas, na verdade, não. O mentor já explicou várias vezes aqui que uma cor vai se interligando com a outra e vai criando aquilo. Vai criando aquele corpo celestial ao nosso redor, as nossas auras. O mundo espiritual não é nada diferente, porque o que ocorre conosco é que nós somos uma imperfeição, uma cópia imperfeita do que existe no mundo espiritual. Eu me refiro aos corpos e então às camadas onde inúmeros irmãos habitam. Nós sabemos que não somos a camada mais densa, que existe mais densos ainda que nós. Agora, a quantidade mais denso, isso a única informação que eu possuo é a das obras e dos livros que li, e são muitos, que falam inclusive de habitantes que vivem muito próximo ao núcleo da Terra, de tamanha densidade energética. E que inclusive não consegue nem nos enxergar. A gente acha que os espíritos são muito sutis, a gente não consegue enxergar. Imagina estes seres que nós, para eles, somos tão sutis que não nos enxergam e que a gente não os enxerga. E ainda a gente pode pegar, pensando em densidade, os irmãos que nos enxergam, né? Aqueles espíritos que nos enxergam, mas que são tão densos, que não podem ter luz,
que vivem na escuridão absoluta, né? E, Jordan, isso me fez aqui pensar, por exemplo, na vida em outros planetas, né? Uhum. Que, por exemplo, se nossos telescópios fossem mirar e vão mirar para Marte e vão dizer não tem vida em Marte, né? Segundo a nossa ciência. Porém, ela pode, nada impede, estar em uma frequência que não emita a luz que reflete em nós. Sim, Né? Mas existir. Existe. O que a espiritualidade nos fala, Pedro, é que a comunidade espiritual que existe em Marte é extremamente elevada em relação a nós. O pessoal tem até uma série toda aqui no canal, A Vida no Planeta Marte, pelo Espírito Ramatiz. São 50 episódios comigo e com o Hélio, que a gente conta tudo como é a vida extrafísica em Marte. E é um baita, o próprio livro, né? Vale a pena a leitura, porque é um livro muito bom. Mas bem, nós falávamos em relação à densidade, mas nós precisamos, acima de tudo, pensar, Pedro, que nós somos umbral. Exatamente paralelo a nós, existe uma vida, existe um mundo ao nosso redor. Então, por exemplo, a gente vai olhar, como que é o mundo que está acima de nós? Onde que começa a ficar sutil? Aonde começa a ficar denso? Não, nós estamos num meio muito denso de energia. Porque, veja, nas perguntas que foram feitas ao Oikenaz agora há pouco, se perguntava sobre as formas pensamentos, né? Sobre o que pensamos, sobre o que falamos. Bem, isso torna um alimento para muitos espíritos. E por que um alimento? Porque nós projetamos ainda muita coisa densa, nós criamos muita coisa densa. Então, existe sim uma camada, uma faixa vibratória muito densa ao nosso redor e acima de nós. Camada essa que também é muito bem exemplificada em inúmeras obras espíritas, principalmente psicografadas por Francisco Cândido Xavier, como na sequência do Nosso Lar, nos livros seguintes, e em tantas obras complementares. A dificuldade que as caravanas têm de chegar até o ambiente físico, né? O ambiente físico, a superfície física. Então, devido a essa camada densa que é criada e formada pelos nossos pensamentos. Pelos nossos pensamentos em desarmonia, em desequilíbrio, né? Porque senão não seria assim dificultoso de se atravessar. E as sensações dadas pelos espíritos de atravessar essas camadas é desde dor física a dores emocionais. Claro, nesse ponto a gente fala por os espíritos que estão em processo de crescimento e de aprendizado, né? Por um espírito esclarecido, que já é um tarefeiro, um missionário, ele passa ileso, completamente ileso a isso. Mas é quase como entrar num nevoeiro muito denso, naqueles dias que farol algum ilumina meio metro à frente do carro. Porém, com raios, com tempestades, ou seja, um cenário bastante engraçado. Mas o que chamou a atenção do Pedro foi eu contar que, principalmente na primeira vez em que eu andei de avião, assim que o avião começou a decolar mais ou menos a uns 50 a 100 metros do chão, já começava a passar por algumas colônias espirituais. Mas como que é? A gente fura elas, a gente passa por elas? Não, são dimensões diferentes, são vibrações diferentes. É quase como se não existisse nada e existisse tudo. É como neste momento aqui, como nós estamos aqui, a gente só vê computadores, armário, câmeras, duas pessoas falando com microfones nas mãos. Porém, espiritualmente, o movimento é completamente diferente. Completamente diferente. E nós podemos, e é possível acessar períodos da história, anos, décadas, em o que se viveu nessa região, através do movimento espiritual, porque fica registrado na memória espiritual. Ou seja, tudo é eterno. É quase como mundos paralelos, assim, mas não entrando na parte própria. Então, as comunidades espirituais, quando a gente vai passando por elas, a gente acaba vendo principalmente essas que são mais densas, que é as quais a minha capacidade consegue chegar um pouco, que são as um pouco mais densas, que são parecidas, iguais a nós. E então existe uma camada bem grande desde o planeta, desde do solo,
até uma altura assim, em que estes irmãos encontram-se muitas vezes perdidos, muitas vezes equivocados. Em alguns lugares tem construções muito bonitas, porque mesmo na ignorância há Claro. luz. Claro. Aqui na Terra tem muita coisa maravilhosa, né? Muita coisa linda. Mas Jordi, quando fala assim, por exemplo, acima do solo encontram-se pessoas em situações e construções, dá a impressão que estão flutuando. Não. É exatamente com ruas, é como se fosse um planeta, como se fosse físico aqui, como se fosse completamente palpável. Então, para eles, digamos assim, eles teriam que subir um morro se for chegar até lá. Não, porque eles não conhecem onde a gente está. Não conhecem onde a gente está. Qual que é a ligação? Tem a ligação a fora? A ligação é a vibração energética. Nós estamos na região mais densa. Conforme vai se utilizando a energia, eles vão ficando mais elevados, mais esclarecidos, e eles vão saindo dessa camada densa que é criada pelos nossos pensamentos, pelos nossos vícios, pelas nossas formas. Ou seja, até chegar ao ponto de ser uma comunidade espiritual do umbral, mas evoluída como o nosso lar. Então essas cidades ficam, digamos assim, mais no alto ainda. Sim, essas lá ficam pela altitude de cruzeiro do avião acima. Acima, muito acima. Porque tu me disse que quando o avião tá na altitude de cruzeiro, ele tá quase na altura do que era mesmo que tu tinha dito? De colônias um pouco mais esclarecidas. Mais elevadas. Né? Onde muitos tarefeiros param para se preparar para descer até a crosta terrestre. Ou na árdua missão. Ou simplesmente para descansar, né? Por exemplo, assim que pegam, que é resgatado esses irmãos que estão aqui ao nosso redor, né? Ou em situações ainda mais densas, eles são levados até essas colônias onde possam ali ser tratados. É uma zona mais tranquila. Sim. E acima ainda, então, daí as cidades elevadas. Se a gente pensar no nosso lar, no filme Nosso Lar. Né? Em cima de uma cadeia de montanhas, estava lá, né? O nosso larzinho ali. E enxergava o planeta longe. Enxergava o planeta lá longe. Enxergava o planeta longe. E é assim a visão das colônias. Visão linda, a gente imagina refletindo uma noite sobre o planeta ali. Que quer mostrar, a verdade, mostra-se a imensidão das coisas. Por exemplo, em noites de céu limpo, uma pessoa com a mente trabalhada, com a visão elaborada, ela consegue concentrar-se, olhar para o céu e ver o movimento espiritual que existe. Ou seja, não precisa do avião para passar. Tem como olhar daqui, da onde a gente está. Puxa, mas aí precisa não só ter uma clara evidência, mas também um bom binóculo. Não, para ver em detalhes. É que a visão espiritual é diferente da visão física. Pessoal, é uma visão espiritual, né? Porque a gente precisa entender que, por exemplo, eu preciso já de óculos para ler o que está no computador. Mas espiritualmente é possível enxergar o que há por trás das paredes. Que legal, né, gente? Com certeza. Tem um livro que é Clarividência. O nome do livro é Clarividência, se não me engano é de Coronel Leadbeater, acho que é isso. E ele explica ali sobre os diferentes processos da clarividência. E ele explica que é possível, por exemplo, tu olhar para a Terra, um clarividente completamente instruído e desenvolvido, olhar para a Terra e saber o que é enterrado. Se há alguma coisa enterrada, pelo nível de concentração. Mas tu mesmo, Jordi, esses dias, por causa pedi para te dar um auxílio para uma pessoa, né, e tu mentalizando, pediu pra eu mentalizar a pessoa e tu viu a pessoa onde ela estava, o que estava fazendo, e dentre outras coisas que, né. Então tu também consegue, por exemplo? Não. Quando eu sou conduzido pela espiritualidade, sim. Tá, então tu foi conduzido pela espiritualidade. Sim. Não foi a tua visão remota? Não. Eu fui conduzido. Quando acontece isso, é a espiritualidade que pede, por exemplo, como tu pediu, a espiritualidade veio em socorro, né, porque eles sempre estão prontos a nos ajudar. Então eles vieram em socorro e pegaram e disseram, tá, vem, vamos ver isso aqui. E aí me levou, me mostra e traz de volta. Entendi. Uma parte da consciência, Leandro. Eu não chego a perder a consciência, ou seja, sai projetado. Não. Uma parte da consciência. Porque são inúmeras partes que compõem um espírito. Então uma parte da consciência vai, observa, traz e informa.
Então, Jorge, por exemplo, como nós estamos vendo esse entrelaçamento entre os planos e densidades, né, a gente está certo em pensar que, por exemplo, e o que acontece, por exemplo, quando se faz projeções, é que existe um outro mundo junto com este, né? E que, por exemplo, assim, de repente, na minha casa, no plano espiritual, é um local diferente, Sim, né? sim. E esse local, por exemplo, tem uma subida que tem outras coisas. E isso tudo, esse mundo diferente, é o que compõe todo esse mundo astral que eventualmente, né, subirá por através de montanhas e chegará a locais mais amplos, de crosta mais ampla, né? E que existem outras cidades, outras vidas, outros acontecimentos, e que lá em cima de tudo isso, então, estão os lugares mais elevados, mais sutis, e que então é correto também dizer, como dizem os mentores, que as naves deles, quando vêm para a superfície, são mais para submarinos do que para naves ou veículos que voam, né, por causa da densidade até chegar onde estamos. Então a Terra, ela, no todo, é muito maior do que a gente imagina. Infinitamente maior do que a gente pode supor. Não, porque a gente pensa que tem um limite também, por exemplo, no plano extrafísico, os astrais. A gente pensa que existe um limite, que ali acaba o fundo do umbral, sabe? Esses aqui são que estão lá no fundo do umbral. Mas não existe o fundo do umbral. Não existe, é porque a densidade, o fundo vai ser onde acaba a imaginação. Exatamente. E onde é que acaba a imaginação? É só pensar em mais. É claro, quanto mais maldade tu fizer, mais denso tu vai ficar. Quanto mais coisas tu pensar, mais denso. Quanto mais elevado tu estiver, mais perto da criação tu tá, da luz, né? Então seria correto dizer que, bom, os umbrais são infinitos. São, porque todo plano é infinito, né? Até mesmo o físico, né? E porque sempre vai ter um ser, sempre vai ter uma criatura, vai ter coisas, né? Porque é o mundo da mente, e a mente é o que cria. Então, enquanto existe a mente, não há limites, não há limites. E então dá para se falar que, por exemplo, que os astrais dos planetas se interconectam. Sim, é uma coisa só. Eu sou um com todo. Na verdade, é só uma coisa, só existe uma coisa. Só existe um ser que é o Criador e o Universo. Tudo está interligado, tudo, tudo. A mente consciente que emana luz do planeta mais longínquo que nós possamos imaginar vibra em ti, vibra em mim, vibra no teu. É exatamente isso. Nós podemos acessar isso. Essa energia está disposta em todo lugar a nós acertar, do universo. Em todo lugar do universo. Apenas que a gente consiga acessar. E para acessar, nós precisamos estar abertos, completamente abertos. Mas bem, eu não sei o quanto eu posso falar assim. Pessoal, só até aqui já valeu o like no vídeo, hein, pessoal? Porque tá muito legal a nossa conversa. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, porque a minha maior preocupação quando eu falo sobre espiritualidade é com a espiritualidade do ser reencarnado, ou seja, a nossa espiritualidade. Porque nós não temos ideia ainda o mundo que nos rodeia. Às vezes, nós achamos que vamos dormir e vamos ter bons sonhos, vamos ir para colônias espirituais muito alegres, muito elevadas, e quando a gente sai do corpo físico, quem está nos esperando não é o nosso mentor, e sim o nosso perseguidor. Por quê? Porque nós estamos muito mais ligados vibracionalmente com ele do que com o ser de luz que está ali do lado e a gente nem consegue enxergar. Por isso, Pedro, eu martelo tanto na tecla de a gente entender que nós somos luz. Entender que a gente precisa esforçar-se ao máximo para se transformar em luz. Porque aí sim, a gente vai diminuindo a barreira da densidade. Porque ela não precisa existir. Entende? Ela não precisa existir. Então nós podemos diminuir. E quando isso acontecer, nós poderíamos deixar de mundo regenerado para ser um mundo feliz direto. Depende de nós. É aquela música que eu gosto de cantar. Sim, tem muitas músicas boas. Pessoal, vou deixar outras recomendações de vídeos aqui pra vocês, vídeos magníficos, magnânimos, maravilhosos. Visitem também o canal do Jordelei, o Portal Paz, certo, pessoal? Eu agradeço muito pela sua presença, deixe seus comentários, seus complementos aqui embaixo no vídeo e dê o like, pessoal. E claro, se inscreva no canal se ainda não é inscrito nesse magnífico botão que está aqui para termos mais conversas legais como estas todos os dias, pessoal. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço
e até mais. Obrigado, Jorge. Eu que agradeço, Pedro. É sempre uma alegria estar aqui contigo e com o pessoal do canal do Pava. Abraço a todos.